Bem-vindos de volta ao podcast Endomarketing Brasil. Obrigada a todos pela companhia mais uma vez. Não esqueçam de ativar o sininho no Spotify e no YouTube para serem avisados a cada novo episódio. Toda quinta-feira à tarde, nós lançamos o episódio da semana. E hoje nós vamos falar sobre saúde mental e trabalho em 2022. Né? Cada ano é uma aventura, nós temos vivido nos últimos tempos, mas nós temos alguns dados no Brasil, segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Transtornos mentais e comportamentais são a terceira causa de incapacidade para o trabalho. E 1 em cada 5 pessoas podem sofrer de algum problema de saúde mental no ambiente organizacional. Para falar sobre esse assunto delicado, mas urgente, nós estamos aqui com uma super especialista, que é a Rosana Coelho. A Rosana é psicanalista, professora em cursos de graduação, extensão e pós-graduação e pós-doutora em psicanálise pela URGS. Seja bem-vinda, Rosana. Obrigada pelo convite. A gente é que agradece, estamos muito felizes com a tua presença aqui com a gente. Conta um pouco para nós sobre o teu envolvimento com o tema da saúde mental no trabalho. Então, comecei trabalhando em departamento pessoal, né? Depois fui ocupando cargos de gestão, supervisão de RH, né? E depois, por último, supervisão de treinamento e desenvolvimento. E aí, depois de algum tempo trabalhando nas organizações, eu comecei a trabalhar com consultoria organizacional, né? Consultoria institucional, desenvolvimento de pessoas. Então, foi uma trajetória que me possibilitou, né, trabalhar com pessoas, mas tendo como base esse conhecimento de como a instituição funciona ali nos bastidores, o chão de fábrica, como se chama, né? Isso, para mim, foi muito enriquecedor. E aí, depois, com a formação em psicologia, eu acabei podendo também me voltar para isso que sempre me sensibilizou, que era justamente a saúde mental no trabalho, a realização no trabalho e, consequentemente, o sofrimento no trabalho, né? Porque aí são as duas faces de uma mesma moeda, né? Não há saúde sem um quê de sofrimento e vice-versa, né? Sim. E, na tua visão, assim, o que tá pegando no momento em relação à saúde mental no trabalho? Qual é o problema mais latente, mais crítico? Eu acho que a gente pode assim, responder essa questão, tomar vários veios, assim, né? Vários caminhos para responder essa questão. Acho que uma primeira coisa que é importante situar, né? E tu, acho que foi bem apropriado começares com essa informação da OMS, né? Importante situar que saúde mental, em geral, e saúde mental no trabalho, e isso também, né, quem está nos ouvindo pode buscar ali no site da OMS, precisa ser compreendida como algo, né, a saúde mental, compreendida como algo que não é a ausência de doença, não é o oposto. Isso é bem importante da gente falar mesmo. Não é o oposto, né, de doença. Ao acessar o site da OMS, quem for lá pesquisar vai encontrar uma definição de saúde mental que eu acho muito, muito interessante. E muito interessante para pensar a saúde mental no trabalho, sobretudo, né? O que a OMS diz em linhas gerais? Que saúde mental não é ausência de doença, né? Mas é uma experiência de equilíbrio em âmbito individual, social, coletivo, físico, psíquico. Né? Ou seja, não existe quem seja totalmente saudável mentalmente e quem seja totalmente doente mentalmente. Né? Assim, isso é importante porque a própria organização do trabalho, ela se pauta por essa noção dicotômica, né? De que quem se adapta às condições de trabalho, quem não apresenta nenhum nível de estresse, quem consegue responder a todas as demandas, tem competência e saúde mental.
e quem não consegue ou quem problematiza, né, as condições de trabalho é porque tem algum déficit intelectual, algum déficit mental. Então, essa visão dicotômica, essa visão maniqueísta, ela acaba, me parece, contaminando muito os parâmetros da gestão, os parâmetros do que seja um bom funcionário, do que seja um funcionário competente. Então, acho que esse é um primeiro ponto importante da gente destacar em resposta à tua questão. A gente está saindo de uma pandemia, digamos assim, né? Então, para responder o que, né, como tu formulaste, o que está pegando no momento, né? Acho que tem aí toda uma reacomodação dos modos de trabalhar, né? Porque os modos de trabalhar, eles podem conter elementos que favoreçam a saúde mental ou que favoreçam, né, o sofrimento mental no trabalho. Eu estou dizendo de modos de trabalhar, mas a gente pode pensar modos de trabalhar e condições de trabalho. Né? Quando começou a pandemia, né, eu fui convidada para falar justamente sobre saúde mental no trabalho. Isso era abril de 2020, né? E eu fiquei pensando muito assim, mas o que eu vou dizer, né? Como que, em meio a uma pandemia, algo que, né, a imensa maioria, né, dos brasileiros nunca viveu, né? Não tinha vivido, como que em meio a uma pandemia, tendo que trabalhar em casa, certamente a grande maioria dos trabalhadores num modo de trabalhar precarizado, né? Porque não dá para a gente pensar que todo mundo tem um computador de ponta em casa, porque não tem, né? Como que convivendo ali com seu filho que também não estava indo à escola, com seu marido que também estava trabalhando em home office, né? Ou a família, o seu pai, a sua mãe, enfim. Como que dentro de um contexto assim tão que demandou, né, tanto uma reorganização, né, em termos dos modos de trabalhar, a gente pode falar de forma estanque? Será que a gente pode falar de forma estanque entre saúde mental e sofrimento no trabalho? Ou seja, de novo eu estou insistindo que esses dois polos, a saúde e o sofrimento no trabalho, eles se misturam porque trabalhar é desafiador, né? Tem um autor muito interessante que chama Yves Clos, né? Que tem um super trabalho em relação à psicopatologia do trabalho, à gestão, né? E que ele diz que o trabalho é um desafio psíquico decisivo para o sujeito. Então, trabalhar é desafiador o tempo todo, né? Porque nunca a gente vai conseguir atender a uma demanda de trabalho exatamente como ela nos foi formulada. A gente aqui está trabalhando, sim, né? Assim, sim. E a gente, tanto eu quanto tu, estamos aqui com um grau de apreensão de se vai dar certo isso que a gente está fazendo, né? Vai sair exatamente como a gente pensou? Não vai. Tem sempre um gap, né? Tem sempre um intervalo entre aquilo que eu idealizo como sendo o trabalho que eu quero oferecer e aquilo que é possível para mim quando eu ponho em prática, ponho em ato esse trabalho. E a própria expectativa externa com relação a esse trabalho, né? Exatamente. Daí a gente pode ver de vários agentes, né? O gestor, a empresa, aqui no caso é um público externo. Isso. Ninguém trabalha sozinho. Ah, bom, mas eu trabalho numa sala, só eu e meu computador, ok, mas tu está em contato com o mundo. Ninguém trabalha sozinho. Então, o fato de ninguém trabalhar sozinho remete a isso que tu está dizendo. Há uma expectativa em relação a mim mesma, em relação ao meu trabalho e a quem a esse trabalho está sendo endereçado. Então, acho que nesse momento em que estamos saindo de uma pandemia, talvez o momento mais agudo, né, de reestruturação dos modos de trabalhar já tenha passado, já tenha sido superado para alguns a duras penas, né? Mas, ainda assim, eu tendo mais a pensar que o trabalho ele é sempre um desafio. Ele é sempre um desafio psíquico, ele é sempre um desafio colocado nas relações sociais, nas relações interpessoais. E talvez nesse momento de saída da pandemia seja o desafio maior, uma retomada,
de cada trabalhador em relação ao que ele viveu, sofreu, enfrentou ali na pandemia em relação ao seu trabalho. E mais, né, Cris, eu acho que é um desafio, principalmente para quem não tem trabalho agora, né? Para quem passou por uma pandemia e não conseguiu, né, manter o seu posto de trabalho. Porque não trabalhar também é algo que produz sofrimento. Tem aí uma identidade que a gente angaria, né, que a gente constrói enquanto trabalhador e que está o tempo todo nos confrontando, né, como se fosse assim um espelho, né? A gente está sempre se olhando nesse espelho da identidade e se medindo, né? Assim, sou ou não sou competente, sou ou não sou produtivo, né? Qual é o meu lugar enquanto trabalhador nessa sociedade? Então, talvez o mais desafiador agora, né, seja justamente para esse contingente que está se recolocando, né, que está buscando se recolocar, que está voltando a trabalhar presencial, que está experimentando aí as dores e as delícias de um modo e de outro modo de trabalhar, do presencial e do home office, né? Então, me parece que não há, talvez, um ponto específico, mas toda essa complexidade que é o mundo do trabalho, que está o tempo todo desafiando o trabalhador a se colocar nele, buscando a realização no trabalho, em detrimento do sofrimento, né? O que tu dirias que são os transtornos mentais mais comuns relacionados ao trabalho, as doenças? Em termos, assim, de quadros clínicos, transtorno de estresse pós-traumático e síndrome de burnout. São os dois quadros clínicos mais comuns, né? São os dois quadros clínicos que mais, em termos estatísticos, né, que mais ensejam uma procura por afastamento no trabalho, por tratamento, né? Falando um pouquinho de cada um, né? Me chamou a atenção essa questão do transtorno de estresse pós-traumático no trabalho. É novo para mim isso. Tem autores, né, que talvez a gente possa pensar que o trabalho, ele não, digamos, ele é um mundo à parte, né? Eu acho que mais comumente se pensa assim, o trabalho é o trabalho e a casa é a casa, né? Tem um certo pensamento arraigado em relação a isso. Pelo né? menos até o advento do home office generalizado, né? Exatamente. Mas tipo assim, como eu sou no trabalho, eu sou diferente de como eu sou com os meus amigos, ou diferente de como eu sou em casa, né? Eu venho de uma época, digamos assim, né, que eu escutava assim, saiu do trabalho, esquece o trabalho, né? Chegou no trabalho, esquece né, a vida particular, né? Isso é a maior falácia que existe, né? Porque quando a gente chega para trabalhar, a gente chega para trabalhar com o que a gente é, com o que a gente é como pessoa, com a nossa bagagem cultural, com a nossa bagagem educacional. Né? Sim, então, não tem um botãozinho de liga, desliga. Não tem um botãozinho de liga e desliga. Então, se eu estou dizendo isso, eu estou dizendo isso para te dizer que esse sujeito que chega no trabalho é um sujeito que chega também com as suas limitações em relação ao que ele pode suportar de angústia, por exemplo. Né? Por que eu estou usando o termo angústia? Porque o transtorno de estresse pós-traumático ele está diretamente relacionado a uma experiência excessivamente angustiante. Há uma experiência nas relações de trabalho ou na sua relação com o seu trabalho, onde um excesso de angústia produz uma experiência de desamparo, né? Experiência tal que esse sujeito se vê completamente abandonado, né? Se sente completamente abandonado, desamparado em relação ao que o trabalho, o ambiente de trabalho, as relações de trabalho podem fornecer para ele de um certo pertencimento. Né? Então, o estresse pós-traumático no trabalho, ele é muito comum,
né? Nos trabalhos de vigilância, né? Bancário. Né? Então, trabalhos que colocam o trabalhador em situações que atentam, né? Que podem agredir, que podem violentar, né? Violentá-lo física ou psicologicamente. Então, talvez a gente tenha tido aí entre os trabalhadores da área da saúde no auge da pandemia, né? Também, né? Acho que bem lembrado isso, onde a morte estava ali o tempo todo, né? Muito presente, né? Os profissionais em hospitais. O desconhecido, a impotência. Total, bem isso, né? Então, um ponto super importante, né, e é muito legal tu teres aberto essa questão, é que eu falei em desamparo, né, e esse desamparo, ele é traduzido em termos psicológicos por quem vivencia esse desamparo, traduzido, por exemplo, pelo fato de não ser ouvido nessa sua limitação, ou nessa sua, digamos, sensibilidade a esse excesso de angústia. Né? Então, é muito, muito, assim, chama muito a atenção que uma boa parte dos pedidos de afastamento por estresse no trabalho não são reconhecidos como um transtorno mental desencadeado no trabalho. O que eu quero dizer com isso, assim, na prática? É muito comum, né, um trabalhador ir buscar, né, apresentar um conjunto, né, de sintomas de TEPT, como a gente chama, né, transtorno de estresse pós-traumático no trabalho, TEPT, né, a sigla, buscar junto, né, a saúde pública um afastamento para poder se cuidar, né, e ter que provar judicialmente que o trabalho foi um desencadeador desse estresse pós-traumático. Muito comumente, os diagnósticos recebidos são depressão, né? Ou mesmo até um tipo de diagnóstico muito, digamos assim, abrangente, né? E de tal forma abrangente que exclui completamente a possibilidade, né, de reconhecimento de que no trabalho se desencadeou esse transtorno de estresse. Né? É o que quem for pesquisar vai achar nos artigos como a questão do nexo causal. Né? Quem vai buscar esse auxílio junto à saúde pública, né, muitas vezes tem que provar que há um nexo, que há uma relação entre o desencadeamento do transtorno de estresse pós-traumático e o prejuízo na saúde mental. Né? Tu lembraste dos profissionais da saúde na pandemia, né? Muito bem lembrado, mas na prática isso não é tão reconhecido. Né? Então, esse é um ponto importante. E a síndrome de burnout, que é o mais conhecido, né? Também no âmbito do que a gente está falando aqui, também muitas vezes precisa ser enxergada como uma síndrome que está diretamente relacionada ao trabalho. Porque é muito fácil também, é muito comum os trabalhadores receberem como um diagnóstico, mesmo estando, né, em burnout, um diagnóstico de estresse, por exemplo. Né? Não, tu tá desanimado, não quer ir trabalhar, não consegue se identificar mais com o teu trabalho, é porque tu tá deprimido ou porque tu está estressado, vai tirar férias. Né? Burnout não se cura com férias, né? Então, me parece que no bojo, né, que na base dessas compreensões, desses diagnósticos, tem aí a exclusão, né, do reconhecimento de que o trabalho é um desafio psíquico para o sujeito.
né, de que o trabalho implica, né, o trabalhador em termos subjetivos, de que o trabalho não é uma mera execução de tarefas, de que o trabalhador sempre coloca algo de si naquilo que ele produz. Pode ser o trabalho considerado mais elementar, né, mas o trabalhador sempre coloca algo de si naquilo que ele produz, no serviço, num objeto que ele produz. E ao colocar algo de si, ele se vê ali. Né? Voltando aqui ao nosso trabalho, depois que a gente assistiu o podcast, né, a gente vai nos avaliar, né? Cada uma vai se avaliar, diz, nossa, mas eu falei isso, poderia ter falado aquilo, enfim. Né? É nesse sentido que eu digo que o trabalhador coloca algo de si e se vê naquilo que ele produz. Então, me parece que na medida em que não há o reconhecimento de que o trabalho implica subjetivamente aquele que trabalha naquilo que ele produz, vai se continuar tomando a saúde mental no trabalho como algo de um déficit individual daquele que adoece, né? E existe um limite, ele deve ser individual, mas existe uma forma da gente, de repente, identificar quando que o nosso limite ali do sofrimento que é inerente ao trabalho, né, e o que já está sendo prejudicial? Eu acho que existe um limite, sim, mas me parece que esse limite ele está colocado, mesmo que não de uma forma não tão perceptível, ele está colocado o tempo todo nas relações de trabalho. O que eu quero dizer com isso? Assim, acho que é muito importante que as organizações estejam o tempo todo escutando a sua cultura organizacional, né? Repensando ela, avaliando o que das relações institucionais, organizacionais, o que desse modo muito próprio de cada organização funcionar, né, contribui, né, para ultrapassar esse limite. Esse limite que, como tu disseste, é individual, mas também é coletivo. Estão aí também duas categorias teóricas que também me parecem importantes, né? O singular e o coletivo. Como é que o mundo do trabalho trabalha, né, com essas duas categorias teóricas? Tal coisa é individual e tal coisa é coletiva. Porque também não reconhece que o ser humano ele é forjado numa relação com o outro o tempo todo. Né? O modelo de compreensão e de entendimento do que seja um ser humano nas organizações é um modelo biológico, né? Biológico, médico, comportamentalista. Né? Então, a Cris funciona assim porque ela nasceu assim. Ela é assim. A Rosana funciona assado porque a Rosana nasceu assim. Ela é assim. Né? Ou seja, desconsidera que o ser humano está o tempo todo, né, se forjando na relação com o outro. Né? E esse outro não é só o outro colega de trabalho. Esse outro é o grupo. Esse outro também é a organização. Né? A própria sociedade. A sociedade, exatamente. Né? Então, tem aí uma concepção, eu acho que começa por aí, tem uma concepção de ser humano que é a concepção muito assimilada, muito aparentada a uma concepção de uma máquina. Sim. Isso, eu estou dizendo assim, algo bastante óbvio que qualquer pessoa que está nos ouvindo pode buscar nos livros. Não é uma proposição da Rosana. Né? A própria psicologia começa, né, com que tipo de atividade? Testagem psicológica, né? Mensuração de produtividade. Então, a própria psicologia, e sobretudo a organizacional, ela traz em seu bojo esses parâmetros teóricos que modelam, né, os discursos organizacionais, que modelam a nossa fala cotidiana, embora a gente não se dê conta, né, esses parâmetros teóricos que idealizam o ser humano
a imagem e semelhança de uma máquina. Então, algo está fora do lugar ali, não está funcionando muito bem, vamos apertar um parafuso, vamos ajustar, vamos lubrificar, né? Metaforicamente falando, né? Porque aí a pessoa vai voltar a funcionar como a gente espera que ela funcione. Então, acho que esse é um ponto muito, muito relevante, né, em relação à compreensão dos limites. Porque se uma organização, e quando uma organização, né, pode escutar um funcionário como sendo uma parte, né, ok, de um todo, né, mas que também é uma parte que tem características singulares, né, quem escutá-lo assim, o gestor, por exemplo, né, e aí a gente vai ter que colocar ênfase, né, no trabalho de gestão, sem aí responsabilizar ou culpabilizar os gestores, não se trata disso, né? Mas quando o gestor consegue ouvir, né, o que a Cris ou a Rosana traz de singular em relação ao seu limite, né, e trabalha, né, e usa essa escuta para trabalhar de forma a conseguir conciliar minimamente o que é singular e o que é coletivo, né, o que é organizacional. Eu acho que esses limites vão ficando claros e eles vão podendo ser utilizados a favor, né, do trabalho e não contra, porque eu tenho a impressão que esses limites eles acabam sendo usados contra, né, no sentido assim de, bom, essa limitação tua aqui atrapalha a equipe, né, tipo, sendo muito... Vai lá resolver isso daí. Vai lá resolver isso daí. Isso é teu. Ok, é teu. Mas e por que esse teu não pode contribuir com o coletivo ou ser utilizado até para iluminar um aspecto do trabalho coletivo que só tu denunciou, vamos dizer assim, entre aspas. Quer dizer, tudo que é singular acaba sendo, grosso modo, né, e muito rapidamente tratado como um empecilho, né? E aí o limite fica a serviço de um certo controle, de uma necessidade de controle, né? Talvez até de eliminação desse limite. Ele não é reconhecido como algo inerente ao humano. E aí se valoriza as pessoas que têm características menos humanas, entre aspas. E que aparentam um ilimitado de potência, né? Um ilimitado de competência. E que muitas vezes elas estão só disfarçando melhor o sofrimento, né? Sem dúvida. Elas estão funcionando ali num modo adaptativo, né, que encobre totalmente o aparecimento de limites nelas, né, outros limites, ou que pode, muito frequentemente, aparecer em outro lugar, na família, por exemplo. E eu fiquei pensando até no próprio adoecimento físico. Sim. Muitas vezes, né? Sim. Mais a longo prazo. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, essa questão da escuta e o que mais que a gente pode adicionar nas características de um ambiente de trabalho que seja propício à boa saúde mental, né? De maneira geral. Acho que muita coisa a gente poderia dizer, assim. Né? Digamos que talvez as que sejam essenciais? Acho que sim, vou tentar te colocar algumas, assim. Né? Eu digo que é difícil porque se a gente está falando aqui, né, de reconhecer, da importância de reconhecer a singularidade do trabalhador, também a gente vai ter que levar em conta a cultura organizacional, né, que ela é muito parecida também nas organizações, em geral, mas que ela também tem traços diferentes, né, então por isso que eu fico um pouco cautelosa, né, de te dar, assim, características. Mas eu de novo vou lembrar do Yves Clos, né, do trabalho como um desafio psíquico para o sujeito. Ele diz uma coisa que eu acho muito legal. Ele diz, assim, em linhas gerais, que o trabalhador adoece, né, ou que a saúde mental no trabalho é prejudicada quando o trabalhador tem cerceado o seu poder de agir. Ele diz isso. Eu acho muito legal, assim, né?
Tem a ver com autonomia, que é um termo que é utilizado, digamos assim, nos discursos, né? É utilizado nos discursos, mas que, né, não sei como tu vês, mas que também é manipulado, né, digamos assim, é um conceito manipulado, eu quero dizer manipulado no sentido de manuseado, né, de colocado em prática, um tanto paradoxalmente, né? Então, assim, tu pode ter autonomia, né? Ou eu quero que tu tenha autonomia. Isso está na descrição dos cargos, né? Isso está ali na descrição dos cargos, está beleza ali colocado, né? Mas de que autonomia está se falando? Autonomia em relação a quê? E aí eu volto a um outro conceito que também é muito caro, né? Que é o conceito de reconhecimento. Mas vamos falar de autonomia primeiro. Então, talvez a gente possa colocar como uma característica, né, desejável, favorável à saúde mental, de uma característica de uma organização, esse reconhecimento da importância do poder de agir. Isso que, né, tu traduziste como autonomia. E pode parecer assim, né, que a gente esteja falando aqui de fazendo um certo louvor assim à anarquia, né? Tudo pode, mas não é disso que a gente está falando, né? A gente está falando de reconhecer, digamos assim, que quem trabalha precisa digamos, precisa se sentir dono do seu trabalho, né? Precisa se sentir realmente, digamos assim, tendo um poder de produzir aquilo que ele produz, de oferecer aquele serviço que ele oferece, seja uma planilha, vamos pensar algo bem burocrático, né? Mas de poder se ver como criador daquilo que ele está fazendo, né? É claro que tem diretrizes coletivas, é claro que essas diretrizes precisam ser seguidas, é claro que as organizações também respondem a órgãos normatizadores, né? Anvisa, por exemplo, né? Mas me parece que quando Yves Clos fala do poder de agir, ele está falando muito mais, né, de uma experiência onde, no ato de trabalhar, o trabalhador pode colocar algo de seu naquele trabalho. Pode trazer uma sugestão que vai ser uma sugestão minimamente ouvida, pode fazer um questionamento em relação a um método já imposto para ele, né? Pode, digamos, apontar, né? Tem espaço para apontar uma incoerência em relação a determinado procedimento, ou seja, esse poder que não é um poder necessariamente decisório, né? Visto que há todo um escalonamento, né? Toda uma estrutura organizacional, e que bom, que precisa estar ali presente para que as coisas não se tornem anômicas, né? Não se tornem digamos assim, por demais desorganizada, né? Os processos por demais desorganizados, mas que ele possa ali no âmbito do seu trabalho, né? Esse trabalhador, ele tenha um espaço onde ele possa colocar algo de seu naquele modo de fazer dentro daquele escopo dele ali, né? Dentro daquele escopo dele, né? Eu acho que quando eu trabalho com gestores, né, assim, eu sempre questiono muito, sempre faço uma pergunta muito óbvia, né? Assim, tu delega tarefa, mas tu delega poder? Eu sempre faço essa pergunta, né? Assim, ok, não, porque eu delego, mas tu delega tarefa, mas tu delega poder? E via de regra o que eu escuto é isso. Não é assim, não, mas não dá para delegar, porque tu vê, tem alguma diretriz que vem de cima, é preciso cumprir, eu mesmo preciso cumprir. Então, o poder nas organizações, ele está muito compreendido como poder decisório. Não é desse poder que eu estou falando, né, quando eu evoco Yves Clos com poder de agir, né, mas desse outro poder que é o poder de se sentir criador, em alguma medida, daquele seu trabalho.
Não sei se respondi essa tua questão. Queres voltar a ela? A questão as características de um ambiente de trabalho propício à saúde mental. Então, eu acho que quanto mais o trabalhador puder, né, enxergar algo de seu nesse trabalho, acho que mais favorável esse trabalho será à saúde mental. Lembrando que todo trabalho tem uma dose de sofrimento, justamente por aquilo que a gente falava, né? De que não é possível acertar 100%. A gente tem aí o discurso da qualidade total, erro zero e todos esses programas, né? Mas esses programas... Que também olham para a pessoa como máquina, né? Exatamente. Né? São programas que eu acho que eles podem estar ali no horizonte, né? Eles podem estar ali no horizonte para estimular quem trabalha, né, a ter... comprometimento com o seu trabalho, a fazer um trabalho de qualidade, vamos dizer assim, né? Ninguém gosta, eu também não gosto de comprar uma peça que não tenha qualidade, né? Agora, tomá-los como uma meta a ser realizada plenamente é algo extremamente superegóico, né? Para usar um conceito da psicanálise, né? O superego é aquele elemento, né, que tá o tempo todo dizendo ali para o sujeito que não tá bom, que pode ser melhor. Né? É aquele elemento que não quer nada menos do que a realização do ideal. E como eu costumo dizer, né, os ideais eles servem como bússolas, mas eles nos aprisionam também. Né? E os ideais, né, capitalistas, eles são por demais aprisionantes. Nesse sentido de não permitir nada menos do que a qualidade total. Né? Não permitir eu ter como meta essa qualidade total, esse erro zero. Né? Esses dias eu estava dando uma aula, né, e eu estava falando disso e era para gestores, né, e esses gestores diziam, não, mas tu vê, mas tem ali, mas tem prazo, mas tem isso, para aquilo. E quando eu evoquei a questão do ideal, aí ficou um pouco mais claro. Quer dizer, é algo tão incorporado, né, que é muito natural se alcançar o ideal. É o tal do bater meta, né? E aí as metas são sempre cada vez maiores. É nesse sentido que eu estou dizendo, né? E às vezes são cada vez maiores sem contextualizar, né, o ambiente, as condições de trabalho, o momento, né, o momento social, por exemplo, político, enfim. Então eu acho que quanto mais uma organização puder, né, acolher o que não é ideal, e eu não estou dizendo com isso que tenha, né, que produzir ou que funcionar em termos medíocres, não é disso que eu estou falando, né, mas acho que quanto mais uma organização puder acolher o que não é ideal, como algo que não é desprezível, né, ou que não é sinônimo de incompetência, eu acho que tanto mais isso que tu chamasse antes de limites vai poder ser visto de uma forma não ameaçadora. Porque é praticamente um elemento ameaçador, né? Não bater meta é um elemento ameaçador à saúde mental. Né? Não atender plenamente à expectativa do seu gestor é um elemento ameaçador. Eu diria até a própria sobrevivência, porque se não atender a essas expectativas significa uma demissão. Exatamente. Eu não vou ter como sustentar a minha família, né? Exatamente. Bastante pesado, né? Eu ia te perguntar qual é o papel do indivíduo nesse contexto, digamos assim. Claro, uma pergunta super genérica, mas eu digo assim, o que está ao nosso alcance fazer individualmente quando estamos dentro de um contexto de uma companhia, estamos entendendo que o ambiente ele está ocasionando problemas de saúde mental? O projeto Endomarketing Brasil, que inclui este podcast, é uma realização da Pix Media,
Startup com foco em soluções de comunicação interna. Mais de 500 clientes confiam na Pix Media para levarem as suas principais mensagens a quem realmente interessa, com ferramentas dinâmicas e intuitivas, como a TV corporativa e o app para colaboradores. Se você quer saber mais sobre as soluções da Pix Media e entender de que forma nós ajudamos os nossos clientes a se comunicarem melhor com os seus colaboradores, acesse o site www.pixmedia.com.br e converse com um de nossos consultores. A palavra que me vem, assim, quando tu faz essa pergunta é ter coragem. Né? Acho que... E a coragem não é de expor a empresa loucamente no LinkedIn, né? Não, de forma alguma. Né? Isso eu tiro no pé. Eu acho que não é por aí, acho que não ajuda, né? Eu acho que tem uma questão ética aí muito delicada, né, Cris? Assim, como tu acabaste de falar, a questão da demissão, né? Eu acho que é um desafio muito grande para cada um de nós, né? Encontrar um lugar minimamente confortável no seu mundo, né, no mundo do trabalho, e cada um com o seu trabalho, um lugar minimamente confortável no qual eu como trabalhador, né, eu como trabalhadora possa respeitar os meus limites, né, e fazer parte daquela instituição, daquela organização. Eu acho que a cada minuto, né, eu não teria como te dizer como fazer. Não ousaria isso, sabe? Não tenho essa resposta. Eu acho que é a cada minuto. Eu acho que é a cada minuto de conversa, a cada minuto de negociação. Acho que é cedendo, acho que é avançando, acho que é respeitando também o limite do outro, né? Mesmo que esse outro seja um gestor que está ali, né, um pouco atrapalhado, digamos assim, né, com o seu trabalho de gestão, às vezes até agindo de forma assediosa, né? Então, eu acho que é muito delicado o como se posicionar e o como contribuir de verdade para que realmente mude, né? Acho que iniciativas como essa, né, essa conversa nossa, acho que leituras, acho que poder também se indagar, né? Se perguntar assim, mas como é que eu trabalho com o meu colega? Eu trabalho com o meu colega numa ética de valorização do trabalho dele, de respeito à diferença dele no modo de trabalhar, né? Sabe que essa tua pergunta, ela é muito cara à psicanálise, né? Porque a psicanálise aposta muito no 1 a 1, né? No como cada um vai gerir, né, as suas angústias, os seus sintomas, né, as suas fantasias, os seus ideais, como cada um vai administrar isso, digamos assim, né, de forma a poder colocá-los, né, nas relações com os outros, pautando-se por uma ética de respeito à diferença, de reconhecimento do valor do outro, né? Eu acho que é uma reflexão ética, assim, para a vida toda, seja no trabalho ou fora do trabalho, né? É muito comum, quando eu dou aula sobre psicopatologia do trabalho, ou gestão, enfim, ou com gestores, eu ouvi, tipo assim, bom, professora, mas aí se eu não fizer o que me dizem para fazer, ou se eu não aderir a isso, eu tô fora. E eu geralmente dou uma resposta que pode parecer cruel, mas não é, né? Eu digo assim, sempre há escolha. Eu digo, sempre há escolha. Eu costumo pensar assim, né, que a gente sempre pode escolher. Embora, às vezes, possa ser uma escolha bastante dura de sustentar, como, por exemplo, a escolha de pedir demissão de uma empresa, né? E tendo, como tu já disseste, uma família para sustentar. Em alguns contextos é até
quase inviável, digamos assim. Eu diria, e aí eu tô falando mais de vulnerabilidade social, né? Aí a gente tem questões sociais associadas que às vezes não permitem mesmo. Mas eu entendo o contexto que tu trazes, assim, essa questão da escolha. Mas acho que é importante a gente falar também, Rosana, no sentido de sempre tem escolha, a pessoa tem que se informar, mas ela também tem que ter consciência de que a gente vive numa sociedade que, por natureza, né, o capitalismo, enfim, é uma lógica desse adoecimento mental, né? E que é importante olhar para o todo, né? Olhar para essas questões de uma maneira crítica, como a gente está fazendo aqui. Porque também eu acho que tem uma individualização no dia a dia, assim, né? Que a gente tem que se consertar, que tem que ir atrás de fazer isso, aquilo. Inclusive, eu acho que até uma medicamentalização, não sei se existe essa palavra, mas, assim, da pessoa, porque eu vou buscar uma medicação para aguentar, né? E eu imagino que isso tenha muitos custos pro indivíduo, né? Não sei o que tu tens a dizer a respeito disso que eu tô falando. Pois é, assim, não é uma questão nada simples, porque quando tu dizes assim, a pessoa tem que ter consciência disso, mas como é que se forma a consciência? Pois é. Né? A consciência também se forma na relação social, se a gente não vai se pautar pelo viés biológico. Então, esse também essa é uma proposição cara à psicanálise, né? Esse reconhecimento de que o outro me constitui. E, de novo, a gente volta, né? O outro é as relações de trabalho, é a sociedade, não é só papai e mamãe, como se costuma pensar que a psicanálise pensa, né? Então, o que acontece é que esse ter consciência, ele é totalmente dependente do olhar do outro. Ele é dependente de como o outro me vê, de como o outro me considera. Por isso que eu falei antes da questão do desafio, da coragem. Né? Porque é preciso para eu problematizar um contexto, para eu criticar, para eu conseguir ler o todo, né? É preciso que eu tenha um percurso, em termos subjetivo, que me possibilite me distanciar um pouco. Me distanciar em relação a como eu me vejo, a como eu vejo o outro. Me distanciar no sentido de eu conseguir suportar que pode ser que aquela minha crítica resulte num abandono, numa demissão, por exemplo. E aí a gente retorna para o que tu disseste do contexto social e de vulnerabilidade. Não é um xadrez muito fácil, não. Não. Como que alguém, né, que tem muito poucas possibilidades, né, de se inserir no mercado de trabalho, né, seja por uma instituição precária ou algo assim, vai conseguir se permitir, em termos subjetivos, problematizar o sistema. Né? Talvez seja fácil para mim, seja fácil para ti, mais fácil, não totalmente fácil. Não, nunca, fácil não é. Nunca, né? Mas mais fácil, ao menos em termos teóricos, digamos assim, né? Do que alguém que tem, né, uma bagagem que não, ou melhor, que não tem uma bagagem profissional que o possibilite a fazer isso, esse distanciamento, né? Distanciamento no sentido de quem sou eu nesse todo, né? De como eu estou submetido a esse todo. Né? Eu lembrei de um filme relativamente recente do Costa Gravas que chama Você Não Estava Aqui. É um filme que eu fui ver antes da pandemia, acho que foi o último filme que eu fui ver antes da pandemia. E eu gosto muito dos filmes do Costa Gravas. E esse filme, ele conta a história de uma pessoa que trabalhava como entregador. Né? Foi muito curioso, né? Porque logo depois veio a pandemia, os entregadores foram os trabalhadores mais precarizados, né? O trabalho mais precário, o mais útil na pandemia, né? E o mais precarizado.
E essa pessoa, então, trabalhava como entregador e, bom, as condições de trabalho terríveis, né? Não ter tempo nem de fazer xixi, trabalhar de noite, ter que bancar o seu próprio carro, né? Toda essa lógica muito atual, né? De um empreendedor que é um empreendedor, que tem o título de empreendedor, mas ele praticamente paga para trabalhar. Né? Então, acho que essa é uma outra astúcia do capitalismo, né? Ele joga com os conceitos, ele glamoriza certos conceitos, né? Como empreendedorismo, proatividade, criatividade. Então, ele glamoriza, é um discurso que glamoriza, né? Enche de purpurina ali esses conceitos e o nosso ego se identifica com eles, né? E, bom, a última cena do filme, né? Acho que recomendo o pessoal assistir, mas a última cena do filme é a família, essa pessoa saindo para trabalhar todo machucado, porque aí ele, não lembro se sofreu um acidente ou se alguém bateu nele, acho que até alguém bateu nele, e a família pedindo, pelo amor de Deus, para ele não ir. E ele saindo, né, dirigindo esse carro. Né? E claro que todo esse contexto dá uma confusão na família, né, um desentendimento, enfim. Então, é um filme muito atual, né, e que revelou ali, né, revela ali naquela narrativa um sofrimento desse trabalhador, né, que é o sofrimento decorrente dessa necessidade de trabalhar, de sustentar a sua família, né? E, ao mesmo tempo, isso que eu disse, né, de não conseguir manter uma distância para enxergar quem é ele naquela engrenagem, de tão tomado que ele está por essa lógica, de tão refém que ele está por essa lógica, né? Essa lógica do você é um empreendedor e vai dar tudo certo, né? E curioso o título, né? Porque o Você Não Estava Aqui era um bilhetinho que ele botava na porta, né? Que o trabalhador botava na porta quando ele ia entregar alguma coisa e a pessoa não estava. Né? Mas eu fico me perguntando se o Você Não Estava Aqui também não pode ser uma frase que aponta para esse abandono, né? Ninguém estava ali para recebê-lo, para acolher o seu trabalho. Ninguém estava ali para reconhecer que ele estava fazendo melhor. Ninguém estava ali para reconhecer o quanto é custoso, né? Tu manter o teu próprio veículo, ganhando pouco, não podendo parar nem para fazer xixi, né? Então, enfim. Muito interessante. Depois a gente deixa direitinho o título e os links do filme aqui na descrição. O que a gente vê frequentemente nas empresas é a realização de palestras, de campanhas, sei lá, momentos de descompressão, salas que foram criadas, né? Elas são importantes? Elas têm alguma relevância? Como é que tu vês essas iniciativas? Assim, eu consigo entender a partir da nossa conversa que não são suficientes, né? Mas como que tu vês essas iniciativas? Eu acho que elas têm o seu valor, né? Não é uma questão de fazer terra arrasada, né? Dizer que não serve para nada. Mas eu questiono um pouco a ética embutida nessas palestras. Né? Eu, por exemplo, né, quando trabalhava com supervisão de recursos humanos, eu escutei algo assim. Isso tem muitos anos, tem décadas. Né? Eu escutei algo do tipo: não basta que o funcionário vista a camisa, ele tem que tatuar no corpo o nome da empresa. Né? Ver né, o quão profundo é isso. Né? Quer dizer, é um corpo marcado por um nome. Como né? gado. Exatamente. Eu não sei se hoje se fala isso, mas eu acho que se falam coisas parecidas com de outro isso, jeito, talvez. De outro jeito.
Então, eu acho que qualquer tipo de atividade onde se pare para pensar, para ler, para refletir, para receber conhecimento, ela é válida. Agora, com que finalidade? Qual é a ética que permeia esse conteúdo? Né? Quando eu digo qual é a ética, eu estou querendo dizer, porque toda fala, todo conhecimento tem uma ética embutida. A psicanálise também tem, a psicologia também tem, toda. Não estou, de novo aqui, não quero assumir a perspectiva maniqueísta, não é isso. Né? Mas eu fico pensando, e pelo tanto, né, de que eu já encontrei e reencontrei com esse tipo de atividade, eu fico pensando que é importante quem escuta, poder escutar também o que está nas entrelinhas disso que é dito. Uhum. Não há discurso desinteressado. Todo discurso tem um interesse. Eu estou usando a palavra discurso para qualificar, um determinado conteúdo que é falado e quem fala. Uhum. Então, acho que é importante isso, um pouco na linha do que tu disseste de é importante o indivíduo ter consciência. Então, é importante que quem escuta, os trabalhadores, possam também ali ter um juízo crítico em relação àquilo que eles estão ouvindo. Sim, um juízo crítico para enxergar, bom, isso que está sendo colocado, eu posso pegar para o meu trabalho, posso pegar para aprimorar meu trabalho, posso utilizar para entender melhor, o funcionamento da organização, mas tem ali também nessa fala, sempre vai ter em toda e qualquer fala, em todo e qualquer discurso, um certo direcionamento, e uma certa reordenação das posições de cada um no jogo organizacional. Então, acho que é importante, quem está ouvindo poder ter esse juízo crítico, e acho que é importante a organização não carregar demais nas tintas, de discursos que sejam muito normativos. E que possam ser realmente construtivos para a pessoa, Não sejam assim homogeneizantes ou normativos, que tu utilizaste, é sensacional a palavra. Uma outra pergunta aqui, Rosana, é cuidar da saúde mental dos funcionários pesa no bolso das empresas? Como é que é o custo-benefício? Ao que tudo indica, as empresas pensam que sim, Mas eu tenho muitas dúvidas em relação a isso. Eu acho que quando há, porque também não vamos colocar todas, exatamente no mesmo balaio, mas acho que quando há uma iniciativa, de um departamento de recursos humanos, um departamento de saúde do trabalhador, uma iniciativa de mensuração de quanto se gasta com afastamento no trabalho, retreinamento, recontratação, de alguém que se afastou, em função de um quadro, clínico, ou mesmo de uma doença ocupacional. Eu acho que quando há essa mensuração, há a percepção de que não gastam, de que é muito mais custoso para a empresa essa recolocação, às vezes num tempo muito curto, essa recontratação, às vezes logo depois do período de experiência, a questão da própria queda na qualidade do trabalho de quem está trabalhando, porque já começa ali, a aparecer algum tipo de esgarçamento do limite individual daquela pessoa. Então, aí a gente vai ter que também, Cris, relativizar a própria palavra custo, de que custo a gente está falando. É um custo monetário só? Acho que poderia não ser só monetário, mas esse custo do mal-estar que se aloja numa organização quando as pessoas vão adoecendo paulatinamente, ou quando o próprio ambiente organizacional tem aquele clima adoecedor.
E aí, acho que tem outras consequências que a gente poderia falar também. A própria reputação da empresa como um lugar para se trabalhar. Eu fiquei pensando também na agenda ESG, que tem a parte social, que vai muito além de ter uma campanha da agasalho, né? É o olhar para o papel que aquela empresa está exercendo na sociedade. Então, acho que tem vários aspectos aí que podem ser considerados. Tem um livro muito interessante, vários livros interessantes, mas tem um livro muito interessante que é dois autores franceses, Boltanski e Chiapello, e eles, o título é Um Novo Espírito do Capitalismo, e eles trazem ali, eles recolhem, né, da literatura gerencialista muitos elementos para mostrar que eles dizem a seguinte frase, né? A literatura gerencialista é uma literatura que mostra como deve ser e não como é. É, assim, contundente essa frase, né? É contundente. Mas acho que a gente pode estender um pouco, né, essa frase e dizer que não é a literatura gerencialista, é o capitalismo. O capitalismo diz como deve ser as coisas, mas ele não abre espaço para que se mostre como é, né, que se problematize como é. Um pouco retomando assim a tua questão de como cada um pode contribuir, né? Cada um pode contribuir cuidadosamente, respeitosamente, apontando ali, olha, tem um paradoxo aqui, um paradoxo que, né, tipo isso, seja proativo, mas espere eu te dar a ordem. Né? Então, tem um paradoxo aqui entre o que se diz e o que se sustenta em ato, que isso por si só já é adoecedor. Já pode ser adoecedor para determinada pessoa. Porque essa pessoa vai se ver confrontada, né, com aquilo que a gente também já falou, né, com o que ela deseja fazer e com o que esperam dela. E fica embolado, né, porque até então ela estava achando que ela estava atendendo, né? Bom, eu estou atendendo, me disseram para ser proativa, então eu já estou aqui dando sugestão, né? Bom, mas tu pode dar sugestão até ali, né? Então, enfim, acho que tem esse paradoxo que precisa um pouco ser escutado, ser olhado, né? Ser pensado. Né? Tem um conceito que tem se falado bastante ultimamente, que é a segurança psicológica. Né? Como que tu vês esse conceito? Qual é a relação dela com a saúde mental das pessoas? Segurança psicológica. Não sei se vou ser redundante, mas, de novo, né, assim, como que eu posso me sentir seguro, né, se ao trabalhar contigo, né, eu não recebo um feedback sobre como eu estou trabalhando, se eu estou atendendo, se eu não estou atendendo, se o meu trabalho atende às tuas expectativas. O que é ser seguro? O que não é ser seguro? Como ter segurança se o que eu até então estava fazendo, de um dia para o outro tu me diz que não está atendendo a expectativa, mas tu não me disse nada disso antes. Eu acho que as organizações elas pecam muito no acompanhamento, por exemplo. Acho que esse pode ser um motivo de insegurança, vamos colocar entre aspas, psicológica. Né? É muito comum, né, e muito frequente os acompanhamentos por períodos, né, as tais avaliações de desempenho. Sim, uma vez por ano, 2 vezes por ano. Mas como é que é até chegar ali? Sim. Como é que é até chegar ali? Eu te digo como é que o teu trabalho está me atendendo, não está? Eu te elogio, por exemplo, ou eu sento contigo para dialogar, né? Uma vez, num trabalho de desenvolvimento gerencial, uma pessoa me procurou e disse, um supervisor, e me procurou e disse, estou precisando muito conversar contigo, estou precisando muito de ajuda, porque está acontecendo uma coisa muito complicada na minha equipe. Assim, eu falo e as pessoas não me escutam.
Uhum. E o diretor já está me pressionando, está tendo muitos erros e tal, muitos retrabalhos. Tá bom, vamos fazer um trabalho, então, individual contigo. E aí eu comecei a fazer esse trabalho e eu perguntava para ele, mas me esclarece melhor, assim, como é que é isso de não estar entendendo, ouvindo, né? Onde é que aparece tudo. E ele me explicava e eu não conseguia muito identificar, assim, não consegui muito identificar num primeiro encontro com ele, onde é que isso aparecia. Né? Tá bem, aí fizemos um primeiro encontro. No segundo encontro, é uma empresa fora de Porto Alegre, eu fui até lá, cheguei um pouco mais cedo, a pessoa não estava na sala, como a gente tinha combinado, e eu fui caminhar na fábrica, procurar a pessoa, encontrar a pessoa. Daí estou caminhando, vem ele na direção contrária com um subordinado do lado. E aí, oi, tal, me cumprimentou, e aí ele me cumprimentou, deu uma orientação para o subordinado fez uma pergunta, né? Uhum. Ele interrompeu a pergunta e redobrou a orientação. Aí a pessoa olhou para ele, olhou para mim, saiu andando. E aí eu disse, tu escutaste o que ele te perguntou? E ele me disse, ele me fez uma pergunta? Né? Então, é esse escutar que eu estou falando, né? Assim, talvez aquela pergunta, para aquela pessoa que perguntou, fosse extremamente importante para ele compreender o que era esperado dele. Claro. Mas aquela pessoa não... Quem é que não estava ouvindo? É claro que esse gestor estava preocupado em trabalhar o melhor possível, né? Eu não estou aqui de forma alguma apontando, né, uma má fé nessa pessoa, não era esse o caso. Pode haver eventualmente, mas né? geralmente não é. Geralmente não é. Então, ali, o trabalho com ele conseguiu caminhar. Mas, por acaso, eu peguei essa cena e aproveitei essa cena e perguntei para ele, tu escutaste ali o que ele te perguntou? Ele me fez alguma pergunta. Né? Então, tem aí um certo padrão, né? Que é esse do eu explico e você cumpre. Uhum. Né? Por menos que... E é claro que eu explico e você cumpre porque eu sou o gestor e eu tenho a responsabilidade. Tá, isso está na minha descrição de cargo. Né? Então, eu tenho essa responsabilidade. O problema, né, é que gente pensa. Né? Gente pensa. Por mais que tente calar o pensamento, né, as pessoas pensam. E aí elas recebem uma orientação. Mas que não diga lá na descrição do cargo que era para pensar. Exatamente. Assim como não diz que não pode, né? Sim. Mas, então, assim, o rapaz ouviu, provavelmente pensou em algo, quis contribuir, ou quis colocar, ou quis tirar uma dúvida, porque eu também nem consegui saber o que era, porque ele foi interrompido, né? Mas foi ali estancado. Tamanha também a ansiedade desse gestor com resolver as coisas e o receio que ele estava, né, de ser penalizado pelo departamento não estar funcionando bem, né? Ele impulsivamente agiu assim. Né? Então, eu acho que tem isso, né, Cris, assim, de poder, cada um poder reconhecer no outro, né, um espaço de uma relação de troca. Né? Claro. Cada um no seu patamar, cada um com a sua bagagem, mas uma relação de troca também, né? É nesse sentido que eu uso a palavra reconhecimento, por exemplo. Né? Uhum. Rosana, estamos chegando ao final do nosso episódio. Passou voando. Queria ver contigo se tens alguma mensagem adicional que tu gostaria de deixar. E se tens alguma dica adicional também. Desse uma dica de filme e uma de livro, que depois a gente vai colocar na descrição. Mas se tiver mais alguma, fica à vontade. O espaço é teu. Tá. Eu acho que a mensagem adicional é: continue com esse trabalho. Continue fazendo isso, continue olhando para as relações de trabalho, continue convidando pessoas para falar disso, né? Eu particularmente acho o trabalho um elemento assim fundamental na vida das pessoas. Eu sei que nem todo mundo, né? Essa inclusive nem todo mundo pensa assim. Essa inclusive é uma discussão teórica muito cabeluda, digamos assim, né? Porque com as mudanças que o trabalho vem tendo, né, ao longo do tempo, a centralidade do trabalho na subjetividade está imensamente questionada,
né? Mas eu ainda acredito que o trabalho tem uma importância central na constituição subjetiva, né? E acho que iniciativas como essa tua, acho que tantas outras iniciativas, né? Eu tive uma experiência muito... Agora eu te falar assim, dicas de livro, eu vou aproveitar e dar essa dica. É um pouco uma dica, autodica, porque foi um livro que eu organizei. Opa! Um livro que eu organizei, mas não foi só eu, e o lindo foi isso, que não foi só eu, né? E o mais lindo ainda é que é um livro patrocinado pelo Memorial da Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul. Que legal. Então é um livro patrocinado com nosso dinheiro para nós, né? Então isso para mim já tem um valor social e político incrível, né? O livro chama-se Psicanálise e Trabalho, Retratos do Contemporâneo. Foi organizado por mim e pelo Diego Mota, que é um servidor, né, que trabalha no Memorial da Justiça do Trabalho. E foi um trabalho muito bonito, porque eu convidei psicanalistas de todo o Brasil, colegas, psicanalistas uns mais próximos, outros que eu só conhecia pelo trabalho que faz, né, nesse campo, e eles toparam, e a gente tem 25 artigos no livro, né, 25 capítulos em que eu, por exemplo, trabalho o transtorno de estresse pós-traumático, a questão do desamparo. Tem um colega que trabalha o trabalho de quem trabalha na rua, né? Tem uma colega que escreve sobre o trabalho no batalhão da Polícia Militar. Então, assim, temas assim, diferentíssimos, muito interessantes, né? E que acho que seria muito rico, muito importante que esse livro possa ter, né, circulação. A gente fez uma live de lançamento em 2020, em junho de 2020, e o livro pode ser baixado no site do Memorial, depois te passo qual é o site, tem ali em PDF, né? Então, eu te estimularia, né? Te diria do quanto me inspira, do quanto é importante esse tipo de iniciativa, e te estimularia a continuar com ela, né? Eu acredito muito que quem ouvir a nossa fala e tantas as outras falas, né, que tu já, enfim, promoveste aqui, né, pode sim ir disparando ali, né, uma reflexão que outra, né, e que possa plantar ajudar, uma sementinha, né? Que possa ajudar esse trabalhador a vivenciar o seu trabalho, né, com menos sofrimento, com mais prazer, assim, né? Ter prazer no trabalho é fundamental, né? Que legal, é isso que a gente busca. E é só graças à parceria aí de profissionais, e inclusive o trabalho de profissionais como tu, que estudam tão a fundo os temas e que se disponibilizam a vir conversar com a gente, que nós conseguimos levar esse conteúdo para tanta gente. Obrigada, Rosana, foi um prazer te ter aqui com a gente. Espero que a gente volte a se falar em breve. Obrigada também, Cris. Esse foi o episódio de hoje, então, do podcast Endomarketing Brasil. Lembrando que o nosso podcast é uma realização do time de especialistas da Pix Media, startup de tecnologia com foco em soluções para comunicação interna. Entre no site www.pixmedia.com.br, sigam nas redes @pix.media. Sigam o Endomarketing Brasil também, @Endomarketing Brasil, no LinkedIn, no Instagram e no Facebook. Até semana que vem, pessoal. Um abraço.